dai-me as mãos limpas e um coração puro. Afasta a vaidade, ensina-me a amar. Ó, dai-me as mãos limpas e um coração puro. Afasta a vaidade, ensina-me a amar. Senhor, eu já estou no santuário pra te louvar. Senhor, eu já estou no santuário pra te louvar. Já tenho as mãos limpas e um coração puro. Já não sou vaidoso, eu já sei amar. Já tenho as mãos limpas e um coração puro. Já não sou vaidoso, eu já sei amar. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus, amém? Que Deus continue abençoando a cada um, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos se colocar de pé. Abra sua Bíblia comigo em Salmos 145. Salmos capítulo 145. E diz assim: Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória de tua grande bondade, e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdias. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e teus santos te bendirão. Amém? Graças a Deus. Incline a tua cabeça. Bendito Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, pois é só o que temos a fazer, Senhor, é te agradecer e a te louvar, Senhor, e te buscar, Pai. Que nesta noite nós possamos, Senhor, receber um pouco mais de Ti, um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Que possamos, Senhor, guardá-la, Senhor, em nossa alma, Senhor. Que o Senhor receba toda adoração, todo louvor, toda glória, Senhor. E continue ajudando o Teu povo em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós te pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, pode se assentar.
nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso e esplendor. Brevemente chamará para casa descansar nós, os salvos do mundo enganador. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Nesta terra tesouros não há que nos possam aqui segurar. Desejamos ir ao céu, onde Cristo já está, ao lugar onde iremos descansar. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Neste lar com Jesus o Senhor, nós havemos de sempre reinar. Vamos nós ali cantar novos hinos de louvor ao Cordeiro que veio nos salvar. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá, quando nós nos encontrarmos lá. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus, amém? Vamos continuar louvando ao Senhor. Então, 240. Longe do Senhor andava, amém? Caminhos de horror, pois Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te
Salvador. E ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia. Graças a Deus, amém? Se coloca de pé, vamos fazer a oração pela oferta. O Ezequiel, pode fazer essa oração? Amém, Jesus. Senhor Jesus, te agradecemos por mais um momento, Senhor, na tua presença. Queremos te ofertar, Senhor, com a nossa vida. Senhor, o Senhor merece toda a oferta, Pai, tanto natural quanto espiritual. E queremos te ofertar porque o Senhor é bom, Pai, e a sua benignidade dura para sempre, Senhor. Abençoe a vida financeira de cada um que está aqui, Senhor, e que eles coloquem o Senhor em primeiro lugar, para que o Senhor também coloque nós, Senhor, em primeiro lugar em nossa vida. É o que te pedimos, amém, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Irmão Jairo, tem um especial? Aleluia. Deus abençoe os irmãos, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Se os irmãos quiserem ficar de pé e bater as palmas, para nós exercitar um pouco, né? Aleluia. Bem conhecido. Sabe o que vai acontecer? É só ir dando glória que a bênção vem. Vai dando glória, que a vitória vem. Cristo mudou a minha vida, quero mudar você também. Vai dando glória, que a vitória vem. Dê um fora na tristeza,
povo se reúne, a alegria é geral. Está presente o dono da vida e sempre nos livra do mal. Conta pra ele que estás precisando, abra o teu coração. Basta só uma palavra para mudar a situação. Mais ligeirinho. No poder desse nome, isso, até os surdos ouviam. Por onde Cristo passava, milagres aconteciam. Aquelas mãos que tanto curou, que fizeram pão se multiplicar. Receba a tua bênção agora, deixe essas mãos te tocar. Aquelas mãos que tanto curou, que fizeram pão se multiplicar. Receba a tua bênção agora, deixe essas mãos te tocar. Oh! Vai dando glória, que a vitória vem. Cristo mudou a minha vida, quer mudar você também. Vai dando glória, que a vitória vem. Deu fora na tristeza, venha ser feliz também. Deu fora na tristeza, venha ser feliz também. Aleluia! Glória a Deus, podem sentar, irmão. Aleluia. Já deu uma animada, né? Aleluia. Então vamos cantar um hino que diz assim, ó: você orou, você chorou, você pediu, a sua oração Jesus Cristo já ouviu. Aleluia. Glória a Deus. Se quiser bater palma, é com vocês. Você orou, você orou, você chorou, você pediu. O seu poder chegou lá no trono de Deus. Você orou, você chorou, você pediu. As suas orações Jesus Cristo já ouviu. Só Jesus Cristo pode fazer em sua vida milagre acontecer. Só Jesus Cristo pode fazer em sua vida milagre acontecer. Jesus vai mandar poder, vai. Jesus vai mandar poder, vai. Jesus Cristo é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele vai mandar poder. Jesus vai mandar poder, vai. Jesus vai mandar poder, vai. Jesus Cristo é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele vai mandar poder. Aleluia! Ele vai mandar poder. Glória a Deus. Tem mais algum hino especial? Cantar um corinho também conhecido, também menor, pode ser. Desembarca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Desembarca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Liga nesta hora. Pede pra Jesus agora. Liga nesta hora. Oh! Pede pra Jesus agora. Já
Jacó segurou o anjo, abraçou o anjo e não deixou subir. Jacó segurou o anjo, abraçou o anjo e não deixou subir. O anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó respondeu dizendo: me dá minha bênção pra depois subir. 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 Oh, glória, Jesus é bom. Ei. Oh, glória, Jesus é bom. É muito mais. Oh, glória, Jesus é bom. Oh, glória, Jesus é bom. Minha vida e mudou meu coração. Oh, glória, Jesus é bom. Vamos de novo. Oh, glória, Jesus é bom. É muito mais. Oh, glória, Jesus é bom. Oh, glória, Jesus é bom. É muito mais. Oh, glória, Jesus é bom. Ele entrou em minha vida e mudou meu coração. Oh, glória, Jesus é bom. É muito mais. Esqueci do meu hino aqui, ó. Só faltou falar, né? Mas dá tempo ainda de cantar pelo menos um, então. Só o sino aqui, ó. Tem esse aqui pra cantar, vou cantar só um. Aleluia. Ei, Jesus. Eu não conheço. Quer me ajudar, né? Cantar? É dos canarinhos. É bem ligeirinho, sabe? Se ouvir a voz de Deus falar. Bem alto. Eu sou o cantor mais alto, quer dizer, não é que eu sou grande, mas é que a minha voz, ela já acostumou a cantar alto. Aleluia. Já saímos já. Se ouvir a voz de Deus falar, pare um pouquinho pra escutar algo diferente. Sei que vai acontecer, porque esse Deus é de poder. Quando Ele fala, tudo fica diferente. O céu se abre, a terra treme, tudo acontece quando Ele fala. Quando Ele fala, o surdo começa a ouvir. Tudo isso acontece, o diabo obedece quando Ele fala. Esse é Deus. Aí eu fiz outra estrofe, ó. Eu fiz. Se estás pensando em parar, saiba que Jesus quer te ajudar. Dobre seu joelho e comece a orar, porque Jesus logo vai te abençoar. Quando Ele fala, tudo fica diferente. O céu se abre, a terra treme, tudo acontece quando Ele fala. Quando Ele fala, o surdo começa a ouvir. Tudo isso acontece, o diabo obedece quando Ele fala. Tudo isso acontece, o diabo obedece quando Ele fala. Ei, glória a Deus.
Graças a Deus, amém? Se coloque de pé. Infeliz eu cego, mas vejo já perdido. Nosso amado Pai Celestial, nós entramos na Tua presença, Senhor, temos cantado estes louvores ao Senhor, temos alegrado o nosso espírito, porque o louvor, Senhor, ele alegra o espírito, e os louvores também, Senhor, quebram barreiras, cadeias, pensamentos negativos. O louvor que o Senhor tem enviado a nós, Senhor, nos coloca na Tua presença, e agora nós queremos, Senhor, ouvir a Tua palavra, que o Senhor possa nos falar esta noite, Senhor. Dá-nos a Tua graça de compreender, Senhor, as Tuas Escrituras, pelo Teu Espírito Santo, e que possamos sair daqui, Senhor, melhores, mais próximos de Ti, sabendo que já é o último tempo, Senhor, e precisamos muito estar preparado para aquele último passo que vamos dar, Senhor. Dá-nos a Tua graça, pedimos o Teu Espírito Santo sobre a audiência. Fale com cada um, Senhor, nesta noite, que ninguém saia daqui vazio, mas que possamos sair, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus continue abençoando os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Vamos ler um salmo de número 65 e o versículo 4. Que Deus abençoe os irmãos que estão nos visitando. Beijarei a irmã Luci, né? Que Deus abençoe a irmã Luci. Ali também está a irmã Marta, Deus abençoe, seja bem-vinda. Deus abençoe, irmão, esqueci o nome do irmão, Jadir, Deus abençoe, irmão Jadir. Tem um jovem aqui também nos visitando, Mauro, seja bem-vindo, meu irmão, que Deus te abençoe. Tem mais um jovem lá, eu esqueci o nome do irmão, Francisco, Deus abençoe, irmão Francisco, seja bem-vindo à casa do Senhor. Os demais eu creio que são da casa, né? Que Deus abençoe a todos. Vamos ler a Bíblia. Salmo número 65, versículo 4. E quero que os irmãos prestem muita atenção no que nós vamos ler. Diz assim: bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Amém. Que o Senhor acrescente as bênçãos a cada coração. Podem ficar à vontade, podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. É tão bom nós podermos louvar a Deus por tudo que Ele tem feito e também por tudo aquilo que Ele vai fazer. Porque a fé, ela está descansada nas promessas de Deus. E sabemos que Ele nos prometeu que não nos deixaria sozinhos, mas estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então nós sabemos que ainda
que o inimigo possa vir como uma torrente de águas, o Espírito Santo está presente para levantar a sua bandeira e o inimigo tem de sair em retirada. Amém? Então nós podemos adorar a Deus pelo que Ele fez e por fé também pelo que Ele fará por nós. Louvado seja o nome do Senhor. No domingo passado nós falamos sobre se a trombeta der sonido incerto, né? Quem se preparará para a batalha? Nós falamos que nós temos que ouvir a mensagem da hora, a qual o Espírito Santo tem enviado para aperfeiçoar a igreja, a sua noiva, e esta mensagem, ela nos coloca em uma posição de arrebatamento. Também falamos de Mateus 25, das virgens prudentes e das virgens nécias. Falamos que todas elas eram virgens, todas elas estavam esperando o esposo, elas eram candidatas ao casamento, mas somente as 5 prudentes, ou somente as prudentes, entraram na presença do noivo. As outras, por mais que eram virgens e por mais que eram ali candidatas, por não ter o Espírito Santo, elas não entraram. E nós vimos também que elas começaram com o Espírito Santo. Elas iniciaram com o azeite, assim como a prudente também começou com o azeite. Mas elas não levaram azeite a mais consigo. Elas não buscaram mais de Deus. Muitas vezes a pessoa acha que por estar na igreja já está bom, porque se batizou no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro batismo bíblico, já está bom, né? Mas nós temos uma etapa para caminhar. Jesus disse, aquele que crer e for batizado será salvo. Então é uma caminhada, é um processo, e esse processo está baseado em tudo aquilo que os profetas e os apóstolos nos ensinaram, a qual Paulo diz que Cristo é a pedra de coroa, né? É a perfeição de tudo isso. Então nós precisamos estar atentos, porque a obediência total à palavra te dá direito ao Espírito Santo. Amém? Nesta noite eu quero falar um pouco a respeito de predestinados para a manifestação completa de Deus. Quero falar um pouco sobre predestinação, sobre que nós fomos chamados para que Deus pudesse manifestar toda a sua glória neste tempo através de seus filhos. Porque Jesus disse, as obras que eu faço, vocês farão também, e maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. Ou seja, então o Senhor nos prometeu que nós teríamos a obra do Espírito Santo, o poder de Deus, na sua noiva operando no último tempo, operando salvação e trazendo filhos de Deus à existência através da palavra, gerando filhos através da palavra, pois quando nós pregamos a palavra, aquilo então entra no coração do eleito e ele aceita a palavra. Porque a Bíblia diz que Jesus ele enviou a palavra para que nós pudéssemos crer nela. Você vai ver em João, no capítulo 1, Jesus disse que ele veio para os que eram seus. Então ele veio para o seu povo, para os judeus. Mas não adiantou ele só vir para o que era seus, porque os seus tinham que aceitar ele. Mas eles não aceitaram. Ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Então não adianta Deus apenas vir para você, você tem que aceitar ele. Ele pode vir e visitar o teu coração esta noite, mas se você não aceitar a palavra dele, então ele não pode fazer nada por você. Mas ele disse, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a qual creem em seu nome. Então quando você o aceita, quando você então responde do outro lado, então ele pode fazer de você um filho de Deus. E um filho de Deus posicionado. Amém? Então nós precisamos ouvir a palavra, ouvir o que o Senhor tem para nos dizer, e somente o Espírito Santo para nos revelar a sua palavra.
aqui nós vemos no Salmo, então nós lemos, aonde o salmista diz, bem-aventurado aquele, não aqueles, não está no plural, mas está no singular, então é uma pessoa. E esta pessoa diz, bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti. Agora, quem é esta pessoa? Você sabe quem é esta pessoa? Nós usamos a expressão de que o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou, não é isso verdade? E isto é realmente uma parte da verdade. Mas nós vamos ver que esta pessoa a quem Ele escolheu, a quem Ele trouxe para que nós pudéssemos chegar nele, esta pessoa se chama Senhor Jesus Cristo. Sim, porque a Bíblia diz, sacrifício e holocausto não quisestes, mas corpo me preparaste. Veja, então o Senhor preparou um corpo, uma casa para habitar. Também a Bíblia diz em Colossenses, no capítulo 2, e no versículo 9, ele diz assim, deixa eu pegar Colossenses aqui, capítulo 2, no versículo 9, a Bíblia diz que nele, em quem? Em Jesus, capítulo 2, e no versículo 9, deixa eu achar aqui, aqui está. Porque nele, quem? No Senhor, neste varão, neste homem que o Senhor escolheu. Nele, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, tudo que era Deus estava naquele homem chamado Jesus Cristo. Tudo o que havia no céu de Deus, tudo o que era Deus, a vida eterna, o Salvador, o curador, o Jeová Jireh, que é o Senhor que provê, o Jeová Rafá, que é o Senhor que cura, tudo o que era Deus estava em Cristo, aleluia, caminhando na terra como um homem, comendo como um homem, dormindo como um homem, tendo dores como um homem, mas como Deus, ele pôde colocar seu pé na proa do barco e dizer, aquieta-te mar, acalma-te vento, e a sua criação, conhecendo a voz, a Bíblia diz que aquietou o mar, então ali sossegou o vento e houve grande bonança. A ponto que os discípulos perguntaram, quem é este que até o vento e o mar obedece? Mas você sabe quem ele é. Aleluia, porque foi-lhe revelado. Então nós precisamos da revelação do Espírito Santo para ver estas coisas. E nós sabemos que somente Ele tem a chave. Ele tem a chave que abre e ninguém fecha. Está em Apocalipse, capítulo 2. Ele tem a chave que abre e ninguém fecha. E fecha e ninguém abre. É isto verdade? Aleluia, sim. Então nós vamos ver que esta chave é a chave da revelação de quem é Jesus Cristo. A revelação completa da palavra. Este é o poder escondido de Deus para a sua igreja. A revelação completa da sua palavra. Você vai ver em Mateus 16, quando Jesus pergunta aos seus discípulos, ele diz, quem que as pessoas dizem que eu sou? E o que eles disseram? Alguns dizem que tu és João, outros dizem que tu és Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas. Agora, cada profeta representou Jesus, falou de Jesus. Quando Jeremias estava lá chorando no livro de Lamentações por Israel, ele estava representando Cristo. Quando ele subiu na montanha e olhando para Israel, chorou, diz a Bíblia, e disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas que tenho enviado a ti. Quantas vezes quis te juntar como uma galinha junta os seus pintainhos, mas não quisestes. Lá estava Jeremias, tipificando, representando a Cristo. Então, tudo o que eles falaram, que ele era Jeremias, que ele era Elias, que ele era João, ou um dos profetas, era uma parte da verdade. Mas não era toda a verdade. E Jesus, olhando para os seus discípulos, para a sua igreja, que estava ali intimamente com ele, comendo pão com Jesus, comendo peixe com Jesus, ele disse, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Olha que posição ele quer ver a sua igreja. Ele quer que você tenha a revelação completa de sua palavra. E é só andando com ele que você vai ter esta revelação. É só você tendo o Espírito Santo para que ele revele isso a você. Porque a Bíblia diz que ninguém pode chamar Jesus de o Cristo se não for pelo Espírito Santo.
Sim, você pode falar isso por conhecimento, por teologia, mas isso não fará efeito nenhum. Mas quando isso desce no teu coração pelo Espírito Santo, então aquilo produzirá, aleluia, salvação na tua vida. Então Jesus disse: quem que vocês dizem que eu sou? O que Pedro disse? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus se alegrou em ouvir isto da sua igreja. Porque ele disse: isso não foi revelação de carne e sangue, Pedro. Porque não tu revelou carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. E nós sabemos quem é o Pai daquele corpo chamado Jesus Cristo, pois a Bíblia diz que ele é o Espírito Santo. Não há dois Espíritos Santos, só há um Espírito Santo, e esse é Deus. Você vai ver isso em Mateus capítulo 1, versículo 18. A Bíblia diz então em diante, 18 diante, que Maria achou-se concebida do Espírito Santo. E quem concebe é pai. E Jesus não pode ter dois pais, ele tem que ter um pai, e este é o Espírito Santo. Amém? Nós sabemos disso, é a manifestação de Deus. Então veja, então Pedro disse: tu és o Cristo. E Jesus disse: bem-aventurados és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, o poder sobre uma porta, o que é o poder sobre uma porta? O que faz a porta abrir ou fechar? É uma chave. Amém? É somente uma chave. Aquela chave tem o poder de trancar e um poder de abrir. É por isso que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei a chave, aleluia, a revelação, aleluia. Eu abrirei isto para você, aleluia. Eu te levarei profundamente a conhecer o segredo que eu tenho para te dar, porque você já está maduro. Você já está realmente além da visão carnal da igreja. Você está além apenas daquele visitante, não digo os visitantes aqui que estão vindo, mas aquele crente visitante que vem nos cultos, mas não tem uma vida íntima com Deus, ele se torna um visitante. Ele está na igreja, mas não está em Cristo. Mas quando você entra na presença do Senhor, quando você deseja conhecer os seus segredos, e nós sabemos que estamos na era da revelação dos segredos, isso nos dá o poder para vencer a Satanás. O diabo odeia ser revelado. O diabo odeia ser destampado, ele gosta de fazer as coisas no obscuro, como nós falamos aqui. É como você de madrugada levantar para tomar uma água, alguma coisa assim, e você acende a luz, e quem tem ali alguma baratinha, alguma coisa em casa, se tiver a barata no chão, quando você acende a luz, o que ela faz? Ela corre para a escuridão, porque ela é um ser da noite, ela é um ser do escuro, e assim é Satanás, ele é das coisas obscuras. Jesus disse: eu sou luz, e Satanás é trevas, e eu não tenho nada com ele, nem ele comigo. As trevas não têm comunhão com a luz. Então, quando a luz da palavra revela o que o diabo está fazendo hoje, ele odeia ser revelado. Ele odeia. Então, nem todos que dizem, disse Jesus, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mas o diabo tem enganado a muitos, dizendo: eu sou crente da igreja A, eu sou crente da igreja B, eu estou na igreja, eu estou ali, eu estou em uma comunidade evangélica. Isso não é tudo. Nós precisamos nos aprofundar no Espírito Santo, para que ele venha abrir. Então Jesus disse: eu te dou a chave do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra, aleluia. Sim, você vai ver isso em Atos capítulo 2, quando ali estava Pedro, então desceu o Espírito Santo sobre a igreja, eles estavam no cenáculo. Atos capítulo 2, desce o Espírito Santo, e eles começam a falar em outras línguas. Então o povo vem para ouvir aquilo, porque aquilo foi um sinal, não para os crentes, mas aquilo foi um sinal para aqueles que não eram crentes ainda. Aquilo foi um sinal, Deus deu aquele poder de falar em outras línguas para atrair o povo. E Deus, ele manda sinais na igreja, não é para atrair, não é para firmar a igreja. O que firma a igreja é a palavra, mas os sinais é para atrair aqueles que estão fora. Então a Bíblia diz que todos se reuniram ali e começaram a dizer: como pode esses homens, sendo galileus, falar na sua língua natural e nós entendermos na nossa? E diz a Bíblia que ali havia cretenses, romanos e tantas outras nações naquele dia ali. E eles falavam em galileu, mas cada um entendia na sua língua. Deus fez com que eles entendessem, aquilo foi um sinal grandioso.
E então ficaram todos confundidos, e alguns disseram assim: eles devem estar bêbados. Eles devem estar cheios de mosto, vinho novo, estão bêbados. E Pedro, com a chave do reino dos céus, se colocando de pé, disse: calma, irmãos, não é o que vocês estão pensando, porque esta é a 3ª hora do dia. Mas isto é para que se cumprisse o que o Senhor disse através do profeta Joel, que disse: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E então Pedro começa a pregar, ele começa a destrancar aquela porta para aqueles que estavam ouvindo. Porque Jesus disse: eu vou te dar essa chave para você abrir. Aleluia! Eu vou te dar este poder para pregar, e o Espírito Santo vai sair pela tua boca, e ele vai entrar no coração do crente, porque as minhas palavras são espírito e vida. As palavras do Senhor é espírito e vida. Como que você recebe o Espírito Santo? Ouvindo a palavra. Sim, a palavra sozinha, ela mata, se ela não tiver o Espírito. Porque a letra, teologia mata. Escatologia mata. Faz parte, tudo bem, mas tudo isso sem o Espírito Santo não adianta de nada. Nós precisamos do Espírito Santo. E ele vem através da obediência à palavra da hora. Não adianta nós queremos fazer uma arca igual Noé e dizer: eu vou entrar na arca porque Deus disse que quem entrasse na arca, natural, de madeira, de gofer, vai ser salvo. Essa é uma mensagem passada. Não adianta nós dizer assim: vamos lá então e vamos cruzar o Rio Jordão como Moisés fez com aquele povo. Não vai adiantar, foi uma mensagem passada. Aquelas mensagens estavam falando de algo do futuro. Nós sabemos que a arca falava de Cristo. Nós sabemos que ali então Canaã, que era a cidade depois do Jordão, representava o batismo do Espírito Santo, mas não é mais uma coisa natural. Agora nós precisamos entrar no espiritual, que a nossa arca é Cristo. Ele é esta pessoa a quem o Senhor escolheu para se achegar, aleluia, e nós nos achegamos com Ele. Você tem que estar nele, aleluia, você tem que estar nesta pessoa chamada Jesus, porque Ele é a única pessoa que Deus escolheu, aleluia, para que pudesse chegar ali. É por isso que Paulo disse que nós temos que estar em Cristo. Romanos capítulo 8 diz: nenhuma, aleluia, nenhuma condenação há, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em, nós temos que entrar nele. Ele foi o varão, o homem escolhido, ele foi a pessoa escolhida, Deus fez aquele corpo, Deus escolheu aquilo para ser feito. Ele poderia ter enviado um anjo, um arcanjo, mas anjo e arcanjo não podem nos salvar. Tinha que ser preço de sangue, anjo não sangra. Arcanjo não sangra, tinha que haver derramamento de sangue. Então Deus fez um corpo humano no ventre de uma mulher, e então habitou naquele corpo. E aquele corpo chamado Jesus foi a expiação pelos nossos pecados. Ele foi a chave que destrancou, aleluia, a morte e o inferno. E agora a morte e o inferno não têm mais poder sobre nós. Não, ela não tem mais poder, então você não precisa temer a morte, e você não tem que temer ao inferno, você tem que temer a Deus, aleluia, porque Ele comprou a tua salvação. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Aleluia, agora você não é mais aquela pessoa que diz assim: a minha família é católica, então eu sou católico. E eu não tenho nada contra as pessoas católicas, mas sim o sistema católico. Como diz o profeta, a religião é como um barco, e as pessoas estão naquele barco. E eu não estou contra as pessoas, mas eu vejo que o barco está indo em direção a uma catarata. E eu grito para elas: saiam da religião e entram em Cristo. As pessoas dizem: eu sou metodista, sou batista, sou assembleiano, sou isso, sou aquilo outro. E elas colocam a sua igreja como se fosse aquilo o caminho para a salvação. Não. O único que é a salvação é Cristo. E eu devo estar onde a palavra é pregada, onde a palavra é manifestada, porque a Bíblia diz que nem só de pão vive, mas não é mais de metade da palavra? Não é mais de alguma palavra? Não, mas é de toda a palavra. Então Deus tem uma palavra completa nesta era.
Deus tem uma palavra e diz a Bíblia que nós temos doutrina, porque Paulo diz que nós não podemos ficar sem disciplina, sem doutrina. E a nossa doutrina é Cristo, é a palavra. Então veja, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Eu sou liberto da minha família sanguínea. Oh, eu sou Acosta, no meu sobrenome. E a minha família Acosta são pessoas que não levam desaforo para casa. Acosta vem de uma família do Paraguai. Meu pai era de Assunção. E esta família Acosta não leva desaforo para casa. Eles andavam com pistola. Meu pai, quando era novo, matou um homem por não ouvir desaforo e veio fugido para o Brasil. Isso há muitos anos, meu pai já faleceu. Ele tinha marca de faca no corpo, furo de bala, porque eram pessoas que não podiam ouvir um A contra que já pulava. Então este era o sangue que corria sobre mim. O sangue de Acosta, o sangue de um homem quente. E assim cada um de vocês também tinha um sangue. Um sangue de Souza, um sangue de isso, daquilo outro, de Santos e assim por diante. Mas nós não temos mais a natureza humana, porque em nós nasceu uma nova natureza, e esta é o Espírito Santo. Então eu não ando mais segundo a minha natureza natural. Ah, meu pai era assim, meu avô era assim, eu também sou. Não, não. Isto caiu por terra quando eu recebi o Espírito Santo. Agora eu tenho uma outra natureza. Agora eu tenho uma natureza que eu tenho que orar pelo meu inimigo. Que eu tenho que orar por aqueles que me perseguem. E isso somente o Espírito Santo faz. Se você não é nascido de novo, você não vai suportar isso. É como uma panela de pressão, quando tampa ali aquela válvula, né? Quando o feijãozinho vai lá metido, né? Tá ali a válvula saindo e o feijão salta no gás e gruda na tampa ali. E daí a panela começa a encher e não sai o ar e explode. Então nós não podemos ter nada solto para que venha tampar esta pressão. Nós temos que estar cheio do Espírito Santo. Sim, então, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Então é nele, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que ter este Espírito Santo. Veja, então esta chave é a que abre. Jesus disse em Lucas capítulo 10, no versículo 21, ele disse: e naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e aos inteligentes. Ou seja, é uma chave que tranca. E por mais que eles procurem e cavoquem, eles não vão encontrar. Eles vão se aprofundando em teologia, no grego e no aramaico, e vão criando, então ali, doutrinas humanas, a ponto que quando Jesus veio na sua primeira vinda, ele encontrou uma igreja aprofundada em preceitos humanos. E não é diferente na sua segunda vinda. Quando Jesus chegou na sua primeira vinda, ele foi aos fariseus e aos saduceus, e o que eles disseram? Crucificam. Sim, não foi os romanos que pediram a crucificação de Jesus, foi a sua igreja. Os judeus. Ele curava alguém e libertava, eles diziam: olha, pelo nosso conhecimento teológico, ele fez isso no sábado, então ele faz isso por demônio. Ele é o príncipe dos demônios, ele é Beelzebu. E Jesus disse: hoje vocês falam contra o Filho do Homem e ainda há perdão, porque ele não tinha morrido na cruz ainda. Mas haverá um tempo que não haverá perdão nem nesse século, nem no vindouro. Depois que ele foi para a cruz, morreu e ressuscitou, e voltou ao Pai, e se assentou lá então na destra, no trono de misericórdia, e está intercedendo por nós, ele envia o seu Espírito Santo. Agora, falar mal do Espírito Santo não tem perdão. É por isso que a Bíblia diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Se você não crê no poder do Espírito Santo, você está fazendo dele um mentiroso. E não crer no Espírito Santo não tem perdão. Veja como nós temos que ter uma fé baseada na palavra. Se nós colocar nossa fé em uma igreja, qual igreja está certa?
Se nós colocarmos nossa fé em uma doutrina de igreja, qual delas está certa? Se Deus salvar os calvinistas, o que será então dos pentecostais? Se Deus salvar os católicos, o que será então dos outros? Deus seria injusto. Mas Deus nos deu um livro, e este é a sua palavra. E todo aquele que ouve e escuta as minhas palavras, disse Jesus, eu aconselho a um homem que edificou a sua casa sobre uma rocha. Então você está edificado sobre ele, que é Cristo. Amém? Como nós falamos aqui, ainda que 1000 caia ao teu lado e 10.000 à tua direita, né? Uma igreja de 11.001 pessoa, 11.001 membros, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, aleluia, 11.001, não serás atingido, porque você está confiando nele. Ah, mas fulano caiu, fulano desviou, eu não estou edificado sobre o fulano, eu estou edificado sobre Cristo. Eu vou orar por ele, eu vou orar por ela. Sim, então nós não estamos edificados sobre uma religião, mas sim sobre alguém chamado Jesus Cristo. Veja, naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondestes estas coisas aos sábios inteligentes e as revelastes às criancinhas, ou seja, aos teus pequenos, a nós. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Esta é a vontade de Deus. Por quê? Porque Ele tem uma maneira de se revelar. Sim, uma maneira. Jesus disse que ninguém pode vir ao Pai senão por mim. E este é a palavra. Ninguém pode conhecer Deus se não for pela palavra. Porque Jesus disse, Ele disse, eu sou e a vida. E ninguém vem ao Pai. Não vai. Muitas pessoas usam um exemplo, ninguém vai ao Pai, porque escuta alguém pregar. E dizem, é tudo a mesma coisa. Não. Eu posso dizer assim, ei fulano, vai aqui. Tem sentido essa frase? Vai aqui? Vai é o sentido de enviar alguém para algum outro lugar. Agora a frase certa é, fulano, venha aqui. Porque a palavra vem, você está trazendo a si. Você está se colocando agora como o alvo daquela pessoa. Ela deve vir a você. Amém? Então Jesus, ninguém vem ao Pai. Por isso que ele disse, aquele que conhece a mim, conhece, porque eu e o Pai somos. E nós lemos em Colossenses capítulo 2, versículo 9, porque nele habitou a plenitude da divindade. Ou seja, aquele homem de carne e osso, que estava caminhando nas ruas de Jerusalém, não era ninguém mais, ninguém menos que o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Sim, você vai ver que muitos acreditavam que ele era um profeta. E ele foi um profeta, mas ele foi mais do que um profeta. Muitos acreditavam que ele era uma boa pessoa, ou um líder de uma religião. Nós vimos isso em Atos capítulo 5, quando Gamaliel deu ali a sua opinião a respeito de que eles queriam bater nos discípulos de Jesus depois que Jesus morreu e ressuscitou, e os discípulos estavam pregando sobre a ressurreição de Jesus. E então eles prenderam alguns dos discípulos e ameaçaram de bater neles. Então Gamaliel disse, olha, não entrem em questão sobre isto, porque lembrem que antes de esse movimento do Nazareno acontecer, houve aí um tal de, não lembro se era Demas, ou era outro nome, acho que era Demas. É Atos capítulo 5. Vamos pegar aqui, né, rapidamente. E ele disse, houve um movimento aí. Ele disse, Teudas, porque, verso 36, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este se ajuntou um número de uns 400 homens. Ele estava dando o exemplo que os nazarenos estavam sendo tipo igual ao do Teudas, que se juntou uns 400 homens, o qual foi morto, ou seja, mataram o Teudas, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Então houve alguém aí com um movimento, e teve mais discípulos que esse Jesus. Porque esse Jesus teve 82. Ele teve 70 discípulos e 12 apóstolos. E a Bíblia diz que quando ele disse, aquele que não come da minha carne
e não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Então alguns diziam, duro é este discurso, quem é que pode suportar? Porque a lei de Moisés dizia que não podia se tocar nem no morto. Se alguém encostasse no morto, tinha que ficar por tantos dias fora da cidade até que fosse purificado. Então imagina tomar o sangue do morto ou comer a carne. Então a Bíblia diz, não tem como nós aceitar isso. E a Bíblia diz, muitos já não andavam com Jesus. Os 70 foram embora. E Jesus, olhando para os 12, disse, e vocês, não querem ir também? Onde Pedro, revelado pelo Espírito Santo, disse, mas para quem iremos nós, Senhor, se só de ti procede as palavras da vida eterna? Veja, então Jesus tinha 82 discípulos, vamos botar assim, depois ficou com 12, e ainda um era Judas, que Jesus chamou de diabo, e esse aqui juntou uns 400, mas não sobrou nada. Sim, e depois ele disse, aqui, depois deste, que era Teudas, se levantou-se Judas o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. Então veja, então praticamente eles estavam dizendo que Jesus era qualquer um, que Jesus era apenas mais um líder. Uns diziam que ele era profeta, outros diziam que ele era um líder de alguma religião revolucionária, outros diziam que ele era o diabo, outros diziam que ele era um mentiroso, diziam, é mentira desse homem, e nós conhecemos seu pai, sua mãe, seus irmãos estão aqui no nosso meio, nós sabemos quem ele é. Mas você vai ver que quando ele chega, e ele se revela, porque ele tem esta chave, amém? Eu não vou conseguir entrar sobre predestinação hoje, mas quem sabe no domingo que vem, porque eu quero falar sobre isso, e essa palavra predestinação faz muitas pessoas tropeçarem. Porque predestinação tem dois lados. Tem o lado daquele que diz assim, se eu já fui escolhido por Deus, isso quer dizer que eu não vou me perder. Então eu posso pintar e bordar e costurar e fazer o que eu quero e eu não vou me perder. Porque Deus já me escolheu, isso é predestinação, Ele já me escolheu. E esse lado está errado. Mas tem o lado que diz, eu sei que Deus me escolheu e eu vou lutar para estar lá. Esse é o lado certo. Porque o profeta diz que se você é um eleito, você está lutando para estar lá. E isso prova que você é um eleito. Você não está descansado com a tua situação. Paulo disse que nós não devemos estar conformados com as coisas do mundo. Eu não posso me conformar com a minha vida. Eu quero ser melhor. Sim, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Eu quero ser melhor. Amém? Mas nós vamos entrar nisso em outro culto, porque já está passando tão rápido o tempo. Mas quando ele se apresenta, a Bíblia diz em João capítulo 4, e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi a outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se ali junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Agora eu quero que você entenda, quando a Bíblia fala, de Samaria, eu quero que você entenda que Jesus não veio para os samaritanos. Ele veio para os judeus. Mas você vai ver que neste tempo que Jesus veio, na sua primeira vinda, ele se encontrou com alguns gentios, como aquela mulher de Sidom, a Sirofenícia, que disse, Senhor, eu tenho uma filha miseravelmente endemoniada em casa. E ela chamava ele de filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele não parava para ouvir ela. Vocês lembram disso? E por que ele não parava? Porque filho de Davi, ele veio para os judeus, não para nós. Para nós ele veio como Senhor.
você vai ver que o cego Bartimeu gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele parou, porque o Bartimeu era judeu, mas aquela cirofenícia, ela era gentia. E quando ela gritou Senhor, então ele parou, e ele veio dar um sermão para ela. E ele disse: mulher, não é certo eu pegar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorros, aos cachorrinhos. Veja, ele chamou ela de cachorro. E cachorro era um animal imundo. Que mensagem dura de Jesus. Mas ela disse: mas Senhor, mesmo da mesa dos seus senhores cai a migalha. E os cachorrinhos comem a migalha. Olha que fé que ela tinha. E a Bíblia diz que Jesus ficou admirado. Ficou maravilhado, melhor dizendo. E disse: grande é a tua fé, mulher. Vai e seja feito segundo a tua palavra. Aleluia. Sim, você vai ver que aquele centurião romano tinha um empregado enfermo em casa. E ele era romano, ele era um gentil. E ele veio e disse: Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa. Ele sabia da posição dele. E é bom nós saber que posição estamos. Não podemos querer nos enganar. Muitas vezes estamos fora da plataforma do rapto e estamos ali mentindo para nós mesmos. Estamos fora da ceia, muitas vezes, e achamos que está tudo bem. Quando o pastor prega alguma coisa a respeito da Bíblia, e aquilo vem e nos condena pelos nossos erros, e nós achamos que está tudo bem, semana que vem o pastor esquece. Semana que vem o pastor não toca nesse assunto, e eu volto à minha vida como eu estou vivendo, está tudo certo. Mas é Deus te alertando. É Deus chamando a tua intenção para que você se posicione, porque você tem que estar posicionado. E aquele homem disse: eu sei que eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas, Senhor, eu tenho um enfermo em casa, e eu tenho soldados aqui ao meu poder. Eu digo a este, vai, e ele vai. Digo a este, vem, e ele vem. Ele sabendo que ele não tinha condições, e ainda assim ele tinha poder. A palavra dele era poderosa para aqueles que estavam debaixo de sua casa. Ele disse: Senhor, e se eu tenho poder sobre estes homens, e a minha palavra vale para eles quanto mais a tua. Uma palavra tua, Senhor, e o meu servo que está lá em casa vai estar curado. Que fé deste homem. E Jesus disse: eu não vi tamanha fé em todo Israel. Eu não vi tamanha fé, porque os judeus, eles querem sinais. E aquele homem não pediu sinal, ele creu, aleluia. Ele creu porque as escrituras diziam que um Messias viria. Ele disse: este homem só pode ser o Messias. Ele reconheceu Jesus por aquilo que ele ouviu falar dele. Aleluia. Então nós não estamos correndo atrás de sinal. O gentio, nós não queremos sinais, nós queremos o poder da palavra de Deus. Nós queremos crer na sua palavra. Não, sinais é para os judeus. Eles dizem: olha, nos faz um sinal, então nós vamos crer em ti. Faz um sinal aí, faz alguma coisa e nós vamos crer. Jesus disse: olha, eu tenho pregado nas vossas sinagogas, tenho pregado todos os dias e vocês ainda não crê. Mas você ouviu uma vez falar de Jesus e você já creu. Então veja. Então ele foi a este poço, e ali havia então uma samaritana. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. E eu quero mostrar aqui 3 tipos de reconhecimento. Sei que vai sair um pouquinho aqui do meu assunto, mas já que eu entrei nisso, deixa o Espírito Santo falar sobre isso. Tem 3 níveis de você conhecer a Deus, a Cristo. Sim. Agora, ele vem e se apresenta a ela pedindo de beber água. E o que ela diz? Ele diz: veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, melhor dizendo, dá-me de beber. Ele pediu água a ela, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, ele estava sozinho com ela. Então disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, o primeiro reconhecimento, ela viu que ele era um homem judeu. Ela viu, conheceu ele naturalmente. E tem pessoas que conhecem Jesus naturalmente. Se mostrar aqui um crucifixo com aquela imagem ali, né, que não é bem a imagem de Jesus, aquele é um Jesus latino,
a qual Roma fez, né? Aquele Jesus de olho azul, cabelo claro, não é um Jesus do tempo judaico, né? Ele seria um pouco mais moreno, cabelo mais preto, não seria aquele homem loiro de olho azul, aquilo é um Jesus latino, romano. Mas se você visse ali um Jesus, uma estátua representando Jesus, eles diriam, não, aquele é Jesus. Conheceria ele naturalmente, conheceria a imagem dele naturalmente, e ela conheceu ele naturalmente, dizendo, como sendo tu judeu, me pedes de beber a água, a mim, que sou samaritana? E diz a Bíblia, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Veja, Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber. Veja, a porta até aqui estava trancada. Se você souber quem é que está falando contigo, Jesus queria abrir a porta do coração dela para ela conhecer Jesus. E nesta noite ele está nos falando para nós conhecermos um pouco mais ele. Você está ouvindo a palavra para você ter interesse de conhecer ele mais. De não dizer, eu fui na igreja, estava bom os cultos, né? Estava bom o louvor, o pastor pregou direitinho e pronto, não é isto. Ele está nos chamando a atenção para nos conhecermos, ele é mais. Sim, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele e ele te daria água viva. Aleluia! Então Jesus vai um pouco mais profundo. Ele quer mostrar que ele é aquele que é curador. Ele é aquele que sacia a tua sede. Ele é aquele que dá paz. Ele é aquele que tira a depressão. Amém? Ele é aquele que multiplica o pão, o peixe. Sim, ele vai nos níveis espirituais da tua vida, ele te alegra. E você chora, você canta. E ele disse, se tu conheceras, então você pediria, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e seu gado? Jesus respondendo disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Aleluia, Jesus começou a pregar. Jesus começou a virar a chave. E ela começou a prestar atenção. O que esse homem está falando? Água, vida eterna, fonte dentro da gente? Como assim? Que pregação é esta desse homem? E aquilo foi destrancando. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água. Aleluia. Dá-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. E a palavra vai aonde? Direto no nosso problema. E Jesus foi direto no problema dela. E a palavra hoje vai direto no... Eu tenho certeza que ele já está falando contigo. Tenho certeza que você já levou um beliscãozinho aí. Então, Jesus disse, vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, dissestes bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissesse verdade. Então ela tinha alguém, mas não era marido dela. Não estava correto com o que a Bíblia ensinava. E aquilo foi diretamente no coração dela e ela confessou aquilo. Disse a mulher, Senhor, vejo que tu és profeta. Olha a porta abrindo um pouquinho mais. No começo da conversa, ela nem queria conversar com ele porque ele era judeu. No meio da pregação, ela estava duvidando dele. Ei, o que? Ele é maior que Jacó, nosso pai? Esse homenzinho de 32 anos, 33 anos, ser maior que a nossa religião de Samaria? Os samaritanos, eles tinham religião, tinham igreja, tinham um monte. Então, vejo que tu és profeta. Isso era verdade? Era uma parte da verdade. Ele não era só profeta. Amém? Então Jesus não quer que você tenha ele só como curador. Os 10 leprosos, 9 tiveram ele como curador. Mas só um teve ele como salvador.
9 viu ele como curador, foram curados e foram para casa. Mas aquele outro não conseguiu voltar para casa. Algo dentro dele mostrou que aquele homenzinho chamado Jesus era mais do que apenas um profeta, mais do que apenas um curador. Ele tinha que ser o Messias. E voltando ele, a Bíblia diz para agradecer, Jesus disse, a tua fé te... Ele foi salvo. Amém? Então veja, e ela diz, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus, mulher, crê que agora vem, e em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém, a hora vem, e agora é. Ali estava ele com a chave na mão. Porém, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, aleluia, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então ele foi mais profundo com ela, foi na alma dela. Veja, ele foi lá na profundeza do seu coração, revelou o segredo do seu coração, revelou os seus pecados, mostrou a situação dela e mostrou agora que há uma posição. Você tem que estar nessa posição. Um adorador tem que estar em espírito e em verdade. Amém? E a mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará todas estas coisas. Ela estava perante ele e ainda não tinha conhecido. Você muitas vezes vem na igreja, ouve a mensagem da hora e diz, bom, é apenas mensagem de um homem chamado William Branham. Ou é apenas a pregação do pastor Emerson. Ou do irmão Ezequiel que prega, ou irmão Luciano. É apenas um homem pregando e você está perante Jesus Cristo e muitas vezes não sabe. Porque ele disse, aquele que receber a quem eu enviar, a mim me recebe. Ou seja, ele vai com eles. Amém? Então você rejeita a palavra, você está rejeitando ele. Quanto mais se você fala mal de um filho de Deus. Isso é terrível. Você faz piada disso, você está fazendo piada contra Deus. Então cuidado com quem você se associa. E o que você fala? E o Espírito Santo não é surdo. O pastor muitas vezes não sabe, mas o Espírito Santo sabe. E você recebe pessoas para falar mal da igreja, do irmão, da irmã, do pastor, e ainda faz gracejo. Você não está falando contra a pessoa, você está falando contra o próprio Espírito Santo. A não ser que seja uma coisa pessoal. Por exemplo, o pastor comprou um carro rosa. Não devia ter comprado. Bom, é uma coisa pessoal. Ainda que meu carro não é rosa. É só um exemplo, meu carro é preto. Tá certo? Mas quando você fala mal do ministério, você está falando mal de Cristo. Jesus disse, se alguém falar mal de um dos meus pequeninos, eu acho melhor amarrar uma pedra de atafona no pescoço e se jogar lá na profundeza do mar, do que falar mal de um dos meus pequeninos. Que coisa forte isso. Então a mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará todas estas coisas. E Jesus disse-lhe, eu sou, eu que falo contigo. Esse é o tipo de porta que Deus quer abrir para você. Ele quer que você entre nesse compartimento de intimidade. E saber que você está andando não numa igreja, não numa religião, você está andando com Ele. Quando você toma a ceia correta, você está andando com Ele. Quando você faz o lava-pés de São João capítulo 13 na ceia, você está andando com Ele. Quando você anda com uma vida limpa, as irmãs andando sem cortar o cabelo, como diz 1 Coríntios capítulo 14, que a irmã não deve cortar o cabelo. Quando você anda com roupas honestas, irmã, como Paulo diz na primeira carta de Timóteo capítulo 2, que a mulher deve andar em roupas honestas, com pudor. Não mostrando seu corpo, suas curvas e assim por diante, mas com pudor. Então você está andando com Cristo porque Ele é a palavra.
Quando Deus chama o homem ao arrependimento e largar das coisas mundanas, das piadas, a Bíblia diz que não deve haver na nossa boca a palavra de torpe ganância e nem de pecado. Mas devemos andar como filhos de Deus eleitos. E quando você anda com a palavra, você está andando com Ele. É esse tipo de intimidade que Ele quer. Então disse-lhe Jesus, eu sou eu que falo contigo. Veja. E nisto vieram seus discípulos e admiraram-se de que estivesse falando com uma mulher. E todavia nenhum deles lhe disse, o que perguntas? Ou, por que falas com ela? Nenhum deles tiveram coragem de questionar o mestre. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Aleluia! Isso não é Hebreus capítulo 4, versículo 12? Porque a palavra do Senhor é viva e poderosa, e mais penetrante do que espada alguma de 2 fios, porque penetra juntas e medulas, vai até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e os segredos dos corações. Aleluia. E nenhuma criatura, todos nós, diz a Bíblia, e toda criatura, vamos ler isto, aleluia. Sim, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Então não acha que você engana ou enrola Deus, que Deus não é bolacha na boca de velho. Vai ficar jogando de um lado para o outro. Perdão da palavra, não é, mas é só para vocês dar uma descontraída. Deus, Ele sabe o que está fazendo. Então veja, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de tratar. Então vai chegar uma hora que você vai ter que dar conta da tua vida. E Jesus foi um pouquinho mais forte. Ele disse, naquele dia, a rainha do sul vai se levantar. Vai renascer, vai ressuscitar. E vai condenar esta geração. Que geração? Esta que Jesus está se manifestando. A última geração, né, nós tínhamos que colocar aquele quadro aqui, irmãos, da igreja de Laodiceia, a era de Laodiceia, onde Deus se revela por completo. Porque nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta ou pregar a sua mensagem, se cumprirá todos os segredos de Deus, a qual anunciou aos seus servos, os profetas. Então esta é a era que o Senhor se revela por completo. Esta é a era que Ele nos revelou tudo o que havia de revelar, a ponto que até mesmo João, no livro de Apocalipse, viu, mas não pôde escrever o que hoje você sabe. João não falou para nós que o cavaleiro de Apocalipse 5, o cavaleiro do cavalo branco, ele era o anticristo. Ou Apocalipse 6, né? O cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. Isso. Capítulo 6. Versículo 2. E olhei e vi um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E as denominações e as igrejas acham que isso aqui é Jesus. Mas não é Jesus. Esse é o anticristo. Mateus 24, 24. Que o espírito do anticristo seria tão parecido, tão coigual a Jesus, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então você sabe a diferença porque você é um eleito. Porque Deus te chamou para conhecer isso. Porque Jesus, ele vem em Apocalipse 19, não Apocalipse 6. Em Apocalipse 6, João está olhando para a terra, e a voz que fala com ele está mostrando o que está acontecendo na terra. E ali está o cavaleiro do cavalo branco. E aquele que tem uma coroa, mas tem um arco, mas não tem flechas, ele é um anticristo, ele é um blefe. Mas a Bíblia diz, em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 11, e vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro. E ele estava onde? E vi o céu aberto. Jesus estava onde? No céu. Apocalipse 19.
Apocalipse 6, João está no céu olhando para a terra. Quem que estava na terra? O anticristo, que saiu cavalgando. E nós sabemos que ele mudou o cavalo branco para o vermelho, mas era o mesmo cavaleiro, só mudou o cavalo. E cavalo fala de poder, de astúcia. E depois do cavalo vermelho ele muda para o preto, e do preto ele muda para o amarelo. E então, na última era, aquele querubim com face de águia voando, a unção do nosso tempo, de revelação, ele olha e veja o nome do cavaleiro e diz: o seu nome é Morte. E o que eles achavam que no cavaleiro branco era Jesus, na última era, este mensageiro vem através do Espírito Santo e diz: tranca esta porta. E nos mostra que o nome deste cavaleiro, que saiu do cavalo branco, foi para o vermelho, do vermelho para o preto, e do preto para o amarelo, ele disse: e o seu nome é Morte, e o inferno o segue. Então quem é que está seguindo esse falso cavaleiro do cavalo branco? O inferno. Mas nós não seguimos isso. Nós seguimos a palavra. Sim, Apocalipse capítulo 19, para me encerrar com isso aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 19, verso 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E é ele que tem que revelar isso para você, não é? É ele que tem que revelar a palavra para você, não é? Se ele não te revelar, tu não conhece nada. Amém? E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Aleluia. Sim, veja. E seguiram exércitos no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino e branco e puro, e de sua boca saiu uma aguda espada. Hebreus 4:12, a sua palavra é como uma espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, do Todo-Poderoso. E no seu manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é esse? É Jesus mesmo? Você crê nisso? Só para nós firmar isso, vamos para 1 Timóteo, capítulo 6, verso 15. Daí nós vamos encerrar com isso, né? Eu já disse que ia encerrar umas vezes aqui, mas agora é de verdade. 1 Timóteo 6, verso 15. O pastor Dival sempre dizia assim, ó. Os pregadores que dizem que vão encerrar e não encerra, né? Mas ali, ó, são 8 horas, eu vou encerrar. Sim, nós lemos ali então, e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E esse é Jesus Cristo? Então vamos pegar 1 Timóteo 6, verso 15, a qual, a seu tempo, mostrará bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então quem é este? Jesus Cristo. Aleluia, amém? Então ele é o cavaleiro de Apocalipse 19, não de Apocalipse 6. Mas isso foi dado para nós, os eleitos. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor escolheu e faz-se a chegar a ti. Através dele, nós chegamos à palavra. Através de Cristo, nós podemos nos achegar nele. Não por uma igreja, não por uma religião, mas pelo batismo do Espírito Santo. Amém? E eu creio que no próximo culto nós vamos continuar este assunto que está tão gostoso. Tão bom mostrar para a igreja em que posição nós estamos. Não é verdade? Nós temos falado também de um assunto: como poderei vencer? Nós temos falado sobre batalha, estrelas caídas e estrelas ascendentes. E nós temos que vencer esta batalha, e nós só vamos vencer com toda a palavra. Com toda a palavra. Então a igreja tem que estar caminhando na palavra. Amém? Vamos ficar de pé então, vamos agradecer a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ele merece toda a honra e toda a glória. Sim, é Ele que tem que revelar isso. Nós vamos orar, né? Se houver algum pedido de oração, os irmãos podem trazer.
Louvado seja o nome do Senhor. E nós somos gratos a Deus pela vida de vocês, visitantes, que nos visitam, né, que vocês possam ter se sentido bem na casa de Deus. E que vocês venham mais vezes para se alimentar da palavra. Não é assim? Quando nós estamos com fome, nós vamos na geladeira, vamos ao balcão, pegamos algo ali, comemos. E aquilo te alimenta, te sustenta. E nós precisamos vir até o celeiro de Deus, que é a sua casa, para comer da palavra. E que Deus venha te dar graça para conhecer estas coisas. Enquanto os irmãos fechem os olhos, nós vamos orar por cura e libertação, por Francisco e família. Oração pelo irmão Neno, né? Oração com óleo. Pode vir, irmão Neno, vamos estar ungindo você com óleo, porque isso é escriturístico. Pode vir, irmã. Se tiver alguém em nosso meio que deseja oração com óleo, pode vir à frente. Por Jailson, Zenair e John. Vamos continuar orando pelo Jailson, né, que passou por a cirurgia, teve um AVC hemorrágico, mas Deus deu o livramento. Pela graça de Deus ele está ali em sua casa, mas ainda precisa muito da graça de Deus. Pela irmã Zenair também pede para que Deus dê força a ela. Ela deseja voltar a caminhar, mas ela não tem força. Eu estive ali no hospital com eles na quarta-feira à tarde e conversei, e o Senhor entrou em cena ali, e eu creio que Deus está chamando esta família. Então vamos orar por eles, né? Pelo John também. Feche teus olhos, nós vamos orar. Se você tem desejo por uma oração com óleo, como disse Tiago, se está alguém entre vós enfermo, venha até o pastor local, o pastor da igreja ou o presbítero, e ele vai te ungir com óleo, e a oração da fé vai sarar o enfermo. Você crê nisso? Venha se você crê. Pai Celestial, aqui está, Senhor, o teu filho, e ele crê, Senhor, na tua palavra. Ele, Senhor, manifestou a sua fé com a sua palavra. Não adianta dizer, eu creio, mas não procuro. A fé sem obra é morta. Mas ele teve tanto fé como obra, Pai, porque ele veio ao altar crendo que se teu servo, Pai, ungisse ele com óleo, estas dores e enfermidades cessariam, porque esta é a tua promessa, Pai. Então eu oro segundo a tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tomamos poder sobre esta enfermidade e repreendemos ela em nome do Senhor Jesus Cristo. Que isto saia do corpo do meu irmão, porque o Senhor ainda é o curador, Pai. E eu pondo minhas mãos sobre ele, é como o Senhor colocando as mãos sobre ele, Pai. E eu repreendo e expulso este mal, e ordeno que este corpo volte a ter saúde, em nome do Senhor Jesus. Aqui também está a nossa anciã, Senhor, e ela tem lutado, Senhor, sempre por essas enfermidades, Pai. Mas ela não está sozinha. Teu Espírito Santo, Pai, é o grande general. A Bíblia diz, tomando sobre tudo isso a espada do Espírito, que tem poder para cortar, Senhor, estes males. Então, Pai, nós vamos contra esta enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Que este mal, Senhor, que tem atormentado, Senhor, o intestino dela, o estômago, ó, Pai, até mesmo as dores, Senhor, os desgastes, Senhor, no braço. Só o Senhor para fazer milagre, Pai. E eu oro que o Senhor atenda o coração da tua filha, Pai, e responda segundo a fé dela, em nome do Senhor Jesus. Senhor, aqui está também esta irmã, e eu oro em nome de Jesus, ungindo ela. Ela, Senhor, não perdeu a fé no Senhor. Ela crê que o Senhor é o grande curador. Há, Senhor, situações em nossa vida que a ciência não pode curar. Ela só pode dar um tratamento, ela pode apenas aliviar o inchaço ou a dor, mas somente Tu conhece, Pai, onde tocar na célula, ó Senhor, ou seja um neurônio, seja a coisa mais melindrosa que houver no nosso corpo. Isto para Ti, Senhor, é como nada, porque Tu conhece tudo, Pai. Tu és aquele Deus que cuspiu no chão e fez lodo com sua saliva,
e colocando, Senhor, nos olhos de um homem cego que nem o globo ocular tinha, o Senhor colocando aquele lodo ali, o Senhor disse: vai e te lava no tanque chamado Siloé. E ele, obedecendo a tua palavra e crendo no milagre, ele recebeu o que estava esperando. Pai, que tua filha receba o milagre, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa também, Senhor, esta pequenina, em nome de Jesus. Eu oro por ela, Pai. Se houver algum tormento, algo que o diabo tem enviado, Pai, eu repreendo isto, que o Senhor dê graça, calmaria ao espírito dela, e que guarde ela, Senhor, dos males, eu rogo em nome de Jesus. Senhor, aqui está esta irmã, e eu unjo ela com o óleo. Senhor, ela está aqui, Senhor, e ela deseja algo melhor do que a cura. Como disse Davi, Senhor, no Salmo 63, porque a tua vida, Pai, ou a tua benignidade é melhor do que a vida. E ela está aqui, ela quer reconciliar contigo, Pai. Oh, o Senhor tem falado com ela por estes dias, Senhor. Oh, se ela quer, Senhor, na sua alma, Senhor, aquilo que ela já experimentou de Ti, aquela, Senhor, segurança, aquele descanso, porque o Senhor disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pai, eu creio que o Senhor é um Deus que alivia, Senhor, o coração. O Senhor tira, lança por terra a depressão, Senhor, e a ansiedade, e o Senhor dá descanso para a alma. Então, Pai, recebe, Pai, esta alma que tem vindo, Senhor, publicamente, e tem dito, Senhor, com seus lábios: eu quero aceitar Jesus novamente, eu quero uma mudança. Então, como teu servo, Pai, assim como desse aquela chave para Pedro, ela ainda está com tua igreja. Pai, nós ligamos, Senhor, a vida da nossa irmã a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Sinta-se reconciliada com Ele. Que Deus te abençoe e venha mais vezes. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Senhor, aqui está teu filho, e eu unjo ele, Senhor, com azeite, pois representa o Espírito Santo, e é uma ordenança tua, Pai. Satanás muitas vezes vem como torrente de águas, pensamentos. Ele se aproveita de situações de solidão, de razões, mas o Senhor é um Deus que veja tudo. Como disse Paulo, ou como disse João, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, porque o Senhor sabe, Pai, o nosso desejo. Então, Pai, eu peço que o Senhor olhe por este desejo, esse desejo profundo que ele tem de ser liberto, de ser cheio do teu Espírito Santo, e que o Senhor venha, meu Deus, iluminar este caminho, porque o Senhor é como aquela luz da aurora, como diz o salmista, que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. E que assim seja na vida deste irmão, que esta palavra não caia por terra, mas que ela encontre descanso neste coração, Pai, e que assim ela produza fruto de um arrependimento e de uma conversão cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus te abençoe, irmão. Pai, aqui está meu irmão, eu unjo ele, porque nós cremos no teu poder. Que o Senhor, Pai, ajude teu filho, Senhor, em suas decisões. Cada um de nós, Senhor, temos uma responsabilidade como o homem da casa, assim como aqueles patriarcas, Senhor, eram responsáveis por aquele povo que vinham após ele. Nós somos responsáveis, Senhor, pelo nosso lar. E eu oro que teu Espírito Santo encha esta vida, Senhor, guardando sua mente de coisas torpes, de coisas erradas, porque Satanás, Senhor, tem lançado dados inflamados nesta era, onde nós olhamos por todos os lados, Senhor, há somente pecado. Mas o Senhor prometeu que ungiria os nossos olhos com um colírio que é o Espírito Santo, e nós poderíamos olhar para coisas santas e não coisas desprezíveis. Então, Pai, unja teu servo e dá, Senhor, aquele poder do Espírito Santo,
Onde quer que ele pisar, Senhor, que aquele ambiente se torne um ambiente, Senhor, onde teu Espírito Santo manda. Rogamos a tua graça que o Senhor seja com ele, perdoando, Senhor, suas ofensas e dando mais e mais do teu Espírito Santo, pois, Senhor, ele é uma bênção e tem sido um grande vaso na tua casa, Pai. É por isso que o diabo lhe odeia, mas, Senhor, nós sabemos que quanto mais nós formos perseguidos, mais próximos do Senhor nos achegaremos. Então, Pai, ajuda ele em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O que a irmã deseja? Você quer sair disso? Você quer voltar para Cristo? Ele pode conseguir por você. Você aceita a ajuda dele? Você confessa perante seus filhos que você quer a ajuda do Espírito Santo? De todo o seu coração? Pai Celestial, aqui está, Senhor, a tua filha, e ela vem arrependida. E ela reconhece o estado, Senhor, deplorável que o diabo deixou ela. A Bíblia diz que Satanás está como um leão ao nosso derredor. E ele tem dado, Senhor, alguns ataques contra ela, Senhor. E como diz o profeta, muitas vezes o diabo desfigura, Senhor, os teus filhos por causa do pecado. Mas o Senhor é um grande oleiro, que pode pegar o vaso quebrado, trincado, sujo, e refazê-lo para a tua glória, Pai. E ela está aqui e ela confessa, Senhor, que pela força dela ela não pode. Mas ela aceita a tua ajuda, Senhor. Ela quer a tua ajuda, Pai. Ó Deus, como teu servo, junto com a igreja do Deus vivo, nós oramos em favor dela. Ó Senhor, com nossas mãos levantadas em favor desta vida, nós rogamos a tua graça, porque ainda é tempo de misericórdia. É tempo de graça, Pai. Graça, 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 diz a palavra. E, Senhor, nós rogamos que a senhorita Graça venha em favor da minha irmã, e que estas correntes de Satanás, Senhor, sejam desfeitas agora pelo poder do teu santo nome. Nós abrimos estes cadeados do inferno com, Senhor, a chave da tua palavra, porque ela confessa, Pai, que ela precisa de ti, e nós com autoridade rogamos em nome do Senhor Jesus, que ela receba o perdão de seus pecados. E, Pai, que o Senhor fortaleça este pobre coração para te servir, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que Deus te abençoe, minha irmã. As tuas lágrimas não são em vão. Creia, o Senhor vai responder. Creia, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Nós agradecemos pela tua presença sobrenatural. Também, Senhor, lembramos desses pedidos de vidas, Pai, que estão destruídas pelo pecado, vidas que estão, Senhor, deslaceradas por enfermidade. A morte tem rondado e o medo, Senhor, tem pairado sobre corações. Mas nós, Senhor, não apelamos para o medo, nós apelamos para a fé, porque a fé tudo pode. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a tua palavra diz: orai uns pelos outros. E nós oramos por estas vidas, crendo que o Senhor fará algo, Pai. É por isso que nós descansamos nossa fé nesta promessa. E rogamos a tua graça em favor destas vidas, que elas sejam, Senhor, curadas, libertas, e que elas venham a te conhecer, Senhor. Senhor, como um Deus que cura, não apenas um Deus que abençoa, mas um Deus que salva, Pai, e que eles aceitem a sua salvação e andem contigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Pai, obrigado pela tua palavra,
Obrigado pelo mover do Espírito desde a oração, dos louvores. Nós fizemos o nosso melhor para Ti, ainda que erramos alguma nota, alguma letra, mas tudo foi feito para Ti, Senhor. E nós vamos fazer melhor, Senhor, se houver um amanhã. Recebe, Senhor, a Tua igreja, Teu povo, enquanto vamos voltar aos nossos lares, que Teu Espírito Santo, que enviou a Tua palavra, como diz as Escrituras, aquele que começou esta boa obra, Ele a aperfeiçoará. Que o Senhor aperfeiçoe a fé dos Teus filhos que ouviram, e que não seja a última vez que eles entraram por estas portas, mas, Senhor, que Teu Espírito Santo os constranja a voltar, Senhor, para ouvir mais de Ti, porque, Senhor, assim como aquela mulher, em sua conversa foi se aprofundando até ver realmente o Messias, que assim cada um de nós possamos nos aprofundar, Senhor, oh meu Deus, nesta vida, Senhor, íntima contigo, para ver o Senhor agindo nesta mensagem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Deus te guarde, te leve em paz. Quarta-feira temos culto de oração, e se o Senhor permitir, eu estarei com os irmãos aqui. Deus abençoe a todos os nossos visitantes. Venham, né? Pois as irmãs dêem um abraço ali na irmã Luci, né? Na irmã Marta, né? Abracem, elas reconciliaram, elas desejam voltar, né? Os irmãos, que Deus abençoe. Os nossos visitantes, sintam-se abraçados, sintam-se sempre bem-vindos em nosso meio. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.